Em Brasília, 19h13. Em Assis também, 19h13. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, para todo o planeta Terra. Hoje é sexta-feira, cambada. Não falei que ia chegar rápido o final de semana? Já chegou. Sexta-feira, tá todo mundo já se programando, se preparando para o sábado, para o domingo, para o final de semana, né? Com a família, com os amigos. Isso é o que mais importa. Mesmo
aqueles que irão trabalhar. Tem muita gente que trabalha no sábado, trabalha no domingo, enquanto o povo se diverte. Da mesma maneira que esses que estão se divertindo estarão trabalhando em outro momento, e esses que estão trabalhando no final de semana estarão descansando. É assim. O mundo não para. O mundo não para. E a gente precisa aproveitar cada minuto como se fosse o último para ficar ao lado das pessoas que a gente gosta e conversar com as pessoas que a gente quer. Isso é o mais importante de tudo. Vale mais do que o dinheiro no banco, ou dinheiro no Pix, ou dinheiro no bolso, onde quer que esteja. Saúde, família e amizade. Não precisa mais do que isso, né? Claro que é bom um dinheirinho, porque tem as despesas para pagar. Vai reunir a família, vai queimar uma carninha, tem que comprar carne. Vai tomar um guaraná, tem que comprar o guaraná. Por exemplo, o povo lá da família do César está tudo reunido lá em Porto Feliz, comemorando o aniversário do César. E que presente de aniversário que ele ganhou, né? Ele não. Ele ganhou presente de aniversário porque está comemorando o aniversário. Mas todas as famílias que lutam para transformar o sonho da casa própria em realidade tiveram um presente que, na verdade, é um alívio, né? Um alívio. Na verdade, o presente maior, embora tenham que pagar nos próximos anos, mas não vai deixar de ser o grande presente, vai ser a casa própria, lá no residencial Aprumar. E o César, comemorando o aniversário hoje, junto com a digníssima e com a família, lá em Porto Feliz, feliz da vida com a decisão da Justiça, que negou o pedido da direção da Aprumar de reintegração de posse. Claro que havia sempre uma preocupação, mesmo sabendo que todos estão lá de maneira pacífica, de maneira ordeira, e estão até tomando conta da terra, né? Acho que o juiz deve ter pensado isso quando deu a canetada. Falou, olha, pelo que eu estou lendo aqui, esse povo está esperando as casas faz 7 anos. As casas foram sorteadas faz 6 anos. Ninguém fala nada. Nos últimos 5 anos plantaram soja, plantaram milho, colheram a soja, colheram milho, venderam a soja, venderam milho, guardaram o dinheiro da soja, guardaram o dinheiro do milho, e essas famílias não viram absolutamente nada. Só viram navios. Estão a ver navios até hoje. Mas estão lá desde o dia 25 de fevereiro, marcando presença. Marcando território, né? Esse é o termo correto, marcando território. Aqui é nosso, é aqui que nós vamos fincar moradia e nós vamos ficar esperando. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Ontem eu já queria agradecer a quantidade de mensagens que recebemos ontem, depois do programa, pela notícia dada com absoluta exclusividade, a decisão da Justiça Federal que negou esse pedido da Aprumar para reintegração de posse, inclusive, se necessário fosse, com uso de força política. Tem coisas que a gente demora a acreditar, né? Eu vou falar com sinceridade, tem coisa que demora a gente acreditar. Olha, a gente sabe que existe luta de classes, a gente sabe que tem rico que quer ser mais rico, e não importa que o pobre fique mais pobre. Mas quando a gente vê pobres, trabalhadores, sendo manobrados, manipulados, a entrar na justiça contra outros trabalhadores, isso me corta o coração. Se fosse um proprietário de um latifúndio, que tem lá as terras que nada produzem, ele pedir reintegração de posse para trabalhadores querendo a terra para produzir é até compreensível. Claro que a gente não concorda, pelo menos eu não concordo, tem muita gente que concorda, obviamente. A terra é de todos, não é?
Como é que foi esse negócio de um adquirindo terra de outro? Deus não criou o planeta? Tudo isso aqui não é nosso? A gente não mora aqui? Tanto que quando a gente morre, a gente vai parar lá dentro dela. Não é? Bom, mas independente disso, é o capitalismo que a gente vive. Então, vão acumulando riqueza e a gente vai convivendo com a pobreza, mas com dignidade. Pobreza, mas com dignidade. Então, quando a gente vê o proprietário de um latifúndio que está usando a terra para explorar só para especulação imobiliária, quando vê ele com raiva pedir reintegração de posse para a polícia dar tiro para expulsar as pessoas que estão lá querendo trabalhar, embora a gente não concorde, é compreensível. É compreensível. Mas quando a gente vê pessoas trabalhadoras que também não têm sequer uma casa para morar, não tem uma casa para morar, ou no linguajar popular, não tem um gato para puxar o rabo, e vai na justiça para expulsar as famílias que querem ter a casa própria. Não era muito mais fácil essas pessoas que não têm nem um gato para puxar o rabo, uma casa para morar, vivem de favor. Procurar as famílias, falar, olha, vamos fazer um bem bolado aí, e eu posso morar junto, vamos pensar numa maneira de construir uma casinha para mim também. Não seria muito melhor? Já pensaram que coisa bacana que seria isso? Todo mundo morando junto, convivendo junto, mas não dá para compreender. Não dá para compreender como as pessoas são manipuladas ou são pressionadas, né? Às vezes não são manipuladas, ou às vezes são as duas coisas, né? Manipuladas e pressionadas. Me cortaria o coração. Eu acho que jamais faria isso. Acho que jamais faria isso. Mas se fosse obrigado a fazer, me cortaria o coração. Tirar a possibilidade de 239 famílias terem a sua casa própria. E o que não dá para compreender ainda mais é que essas mesmas pessoas que querem expulsar as famílias de lá foram favorecidas por todo o processo que essas famílias participaram. Porque, veja só, o prefeito foi eleito com as 6 mil famílias se inscrevendo para ter a sua casinha própria. O prefeito, depois de eleito, sorteou 239 casas. Então, ele foi eleito, está hoje, 7 anos no poder, graças a essas famílias. E não me venham dizer que não. Eu não ia ser um estelionato eleitoral, teria que provar. É bem próximo disso, né? Mas teria que provar. Teria que provar que as pessoas votaram no prefeito por conta de ter a casa própria. Então, não teve essa promessa, mas teve a ilusão. Então, não dá para dizer, eu não posso afirmar que é um estelionato eleitoral, mas fica muito próximo disso, né? As pessoas foram iludidas acreditando, bom, o homem é presidente da Prumar, se ele for eleito prefeito, aí é que nossas casas vão sair mesmo, né? Aliás, era esse o discurso na campanha. Se eu for eleito prefeito, nós vamos resolver o problema das casas da Prumar. E muita gente acreditou e votou. E mesmo depois de eleito prefeito, ele continuou prometendo as casas e fez o sorteio das 239 casas lá no Jairão lotado, diante de 6 mil famílias. Diante de 6 mil famílias, 239 saíram de lá sorridentes. Ligaram para a mãe, para a avó, para a tia, para a sogra. Olha, vamos ter a nossa casinha finalmente. Fui sorteado. Fui sorteada. Em breve a gente vai ter nossa casa, vamos ganhar a chave. Isso faz 6 anos. Faz 6 anos. Agora, o prefeito alega que foi um problema do governo anterior. Tá bom, mas e o que ele está fazendo para ajudar a resolver? O
que ele está fazendo para ajudar a resolver? Nem se predispôs a conversar com as pessoas que estão lá, passando calor, passando frio, tomando chuva. Nem se predispôs a conversar. Será que ele tem medo de conversar com as pessoas que ele prometeu e não cumpriu? Eu já cansei de falar, ninguém lá morde, não. Ninguém lá belisca, ninguém vai xingar, não vai ter isso. Eu posso garantir, conheço. São pessoas trabalhadoras, famílias que estão lá para lembrar que continuam esperando a casa própria prometida e sorteada pelo prefeito. Então não seria muito mais lógico, muito mais inteligente, muito mais honesto, muito mais civilizado o prefeito se desarmar desse ódio que tem e procurar as famílias? Olha, vamos montar uma comissão, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas não, virou um cabo de guerra agora. Pedir a reintegração de posse foi vergonhoso, foi vergonhoso. E a vergonha aumentou com a decisão da justiça. A vergonha aumentou com a decisão da justiça, que nós lemos trechos aqui ontem e que está estampada no Jornal da Segunda, na íntegra, na edição dessa semana. De maneira resumida, quem acompanhou ontem, me perdoe repetir algumas questões, mas é importante, porque esse é um assunto que não pode ficar restrito ou resumido a uma hora. Aliás, é curioso como um assunto que envolve 239 famílias não é pauta nos outros jornais, nas outras transmissões, nos programas de rádio, nos sites de notícia. Será que esse povo tem medo do prefeito? Tem medo do prefeito? Isso é uma notícia, é um fato público, é o juiz federal que deu uma sentença negando o pedido liminar de reintegração de posse. Qual é o problema de noticiar? Agora, ficou pior o soneto. Por quê? Pior a emenda do que o soneto. Porque, na verdade, o juiz agora ele foi informado. Basicamente, a interpretação que eu faço é a seguinte. A Aprumar, através da sua presidente, Luísa Pereira Nunes, que é secretária do prefeito, ou foi secretária do prefeito, do Pingo d'Água, que é um radialista muito amigo do prefeito, a Aprumar, sabendo que as famílias estão lá desde o dia 25 de fevereiro, procurou advogado, pai da secretária de Negócios Jurídicos do prefeito, advogado do prefeito em todas as ações, e ajuizou uma ação de reintegração de posse. A defesa das famílias, quem foi citada foi a Flávia Batista, e agora serão citadas outras famílias. Imagino quem deve entrar como parte, polo passivo, a Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, AMAR. Mas, enfim, aparece lá como ré a Flávia. Outras pessoas não foram qualificadas. O juiz recebeu o pedido, deixa eu me informar. Começou a ler, estudar, falou, bom, tem a Caixa Federal nessa história aqui, né? Tem a Caixa Federal nessa história. Vamos arrolar a Caixa Federal, ela é parte e ela vai ter que ser ouvida. Aí descobriu que o negócio não avança, a fase 2 da construção das casas não avança por inoperância da Aprumar e da prefeitura, que tinham que ter entregue documentos lá na Caixa e não levaram. Não levaram documentos. Isso está lá no processo. Está lá na defesa. A Caixa respondeu isso.
Está lá no documento da Caixa Federal dizendo, olha, nós estamos esperando a Prefeitura e a Aprumar trazer os documentos para a fase 2 da construção das 239 moradias. Já começou a complicar a situação. Aí o que mais complicou a situação foi a informação dada para o juiz que, durante todo esse tempo que as casas não foram construídas, usaram a terra para plantar soja e milho. E não foi as famílias que estão lá. Não foram elas que plantaram soja e milho. Aí pediram reintegração de posse, deram essa informação confirmada. O juiz falou, para um pouquinho. Vocês estão pedindo reintegração de posse agora porque tem famílias que foram sorteadas para ter a sua casa nessa terra, mas vocês não pediram reintegração de posse quando usaram indevidamente a área para plantar soja, para plantar milho, para colher soja, para colher milho, para vender a soja, para vender o milho. E vocês acham que a justiça ela é seletiva? Nós vamos expulsar as famílias que estão lá cobrando a casa prometida para elas e não fizemos nada quando plantaram, colheram e venderam soja e milho? O juiz indeferiu o pedido e agora vai fazer uma audiência de mediação. Quer saber se a Aprumar sabia quem plantou, quem colheu e quem vendeu a soja e o milho. E não adianta chegar lá e dizer foi a Aprumar que plantou, que colheu e que vendeu. Porque é o uso indevido de uma terra que foi financiada, que foi adquirida para ser condomínio residencial, conjunto residencial. Aquela terra não foi comprada para ser lavoura. E a Aprumar vai ter que responder por isso. E aí vai sobrar para quem? Para quem está respondendo pela Aprumar agora. Quem armou tudo está sossegado. Lá na arquibancada, de camarote, só vendo o estrago sendo feito. Aí eu fico até com dó dessas pessoas, né? Simples, que vão ter que chegar na frente do juiz, sem ter possibilidade de falar tudo que sabe, porque elas não vão chegar lá, vão falar, não, nós estamos aqui porque o prefeito mandou, a gente não sabe. Olha, falar para a gente assumir aqui, aí quando o juiz perguntar o seguinte, a associação é o quê? Associação dos Produtores Rurais do município de Assis. A senhora e o senhor produzem o quê? Plantam o quê? Já vai começar a apertar. E eu sei porque eu já fui processado um monte de vezes. Da maioria das vezes, absolvido. E mesmo quando você está com a razão, você chega na frente do juiz, você treme. Treme. Mesmo com a razão, mesmo falando a verdade, você treme. Quando o juiz fala, você sabe que se você mentir, você sai daqui preso. As pernas chegam até a tremer. Quem passou por essa experiência sabe. Por qualquer motivo que seja. Pode ser por uma batida de carro, pode ser coisa pequena. Mas você parou na frente do juiz, o juiz com aquela... Tá lá, ele já adverte logo de cara. Se faltar com a verdade, você será preso. Então, imagine, esses coitados tendo que responder pelos atos que não praticaram. Porque eu tenho certeza que não foram eles que autorizaram a plantar soja, nem milho, e nem colher, e nem vender. Tenho certeza, todo mundo sabe quem é que mandou, quem autorizou, e até quem plantou, e quem colheu, quem vendeu. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí, vão ter que responder. Ah, foi a Aprumar. Ah, é? Então deixa eu ver a documentação. Se foi a Aprumar que plantou, que colheu e que vendeu, anota, por favor. Ah, tá com o contador. Não tem problema nenhum, não.
tem 3 dias para apresentar a nota aqui. Não adianta, a mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Então não seria muito mais fácil ter evitado tudo isso? Não seria mais fácil ter evitado tudo isso? Todo mundo sairia ganhando. Todo mundo sairia ganhando. O prefeito que tem essa mancha na sua história política de ter prometido e ter cumprido, entregue as casinhas da Aprumar, a direção da Aprumar, que teria resolvido o seu problema, e as famílias teriam a sua casa, que foi prometida e que foi sorteada. Estaria tudo bem. Agora, vocês querem ver como tem muita mentira envolvida nessa história? Ontem eu soltei o áudio, mas agora eu vou soltar o vídeo. Onde o prefeito, já eleito, já empossado, promete, em 7 meses, começar as obras no residencial Aprumar, dando a ordem de serviço para a Sabesp fazer o serviço de água e saneamento, e esgoto lá. Não tem absolutamente nada até hoje. Vamos ouvir? Vocês vão ouvir. Está vendo como é bom a gente ter arquivo? Como é bom a gente ter arquivo ou ter gente que arquiva e manda o documento para a gente. Vamos ouvir com atenção o que o prefeito falou logo depois que foi eleito, logo depois que foi empossado, já no gabinete, no seu gabinete, na prefeitura, sobre as casas da Aprumar. Vamos ouvir. Na Prefeitura Municipal de Assis, no dia 7/6/2016, às 11h26, para dar início ao projeto definitivo, que é um dos trâmites normais de um loteamento. Nós assumimos a Prefeitura no dia 2, estivemos aqui presentes. Imediatamente fizemos os primeiros contatos com a Secretaria Municipal de Planejamento para que viabilizássemos o mais rápido possível essas diretrizes, para que a gente pudesse iniciar ou, nesse momento, passar para a Aprumar, para a diretoria da Aprumar, para ela dar andamento a esse projeto, que é tão esperado. A Aprumar fez um processo de inscrição, compareceu mais de 6.000 inscritos e nós ficamos aí aguardando e nada saía dos gabinetes da Prefeitura Municipal de Assis. Então, somente hoje, nós estamos repassando para a Aprumar as diretrizes básicas para ela dar prosseguimento ao projeto, que agora a próxima diretriz é a diretriz da Sabesp, é o segundo passo. Então, nós estamos nesse momento entregando para o presidente da Aprumar para que ele passe para a Sabesp agora fazer esse segundo movimento, dar uma satisfação à população e aos os mutuários que se inscreveram ao programa, que estão aí aguardando com muito tempo. Ou seja, por uma situação ocasionada dentro do gabinete, um projeto ficou parado por 7 meses. E nós estamos retomando e agora nós vamos seguir o curso normal e acreditamos que daqui a 7 meses a gente pode iniciar as obras ali, as obras do residencial Aprumar. Então são essas as minhas palavras e passo agora a palavra ao meu vice. Tá aí. Vocês ouviram? Eu não preciso falar nada, né? Eu não preciso falar nada. Eu aprendi quando criança. Aliás, não sei de onde tiraram isso. Muita gente aprendeu, sabe disso, que diz que 7 é conta de mentiroso. Não sei por quê. Até hoje eu não sei de onde surgiu essa história de que 7 é conta de mentiroso. Mas parece ter um fundo de verdade essa mentira, né? Vocês ouviram o prefeito falar que ficou engavetado 7 meses. E prometeu que depois de 7 meses dessa fala, que foi no primeiro semestre da sua administração, 6 anos atrás, que em 7 meses as obras começariam.
Ele entregando um documento lá para o ex-presidente da Aprumar, que deve estar envergonhado de ver essa imagem. Tanto ele como o vice-prefeito Márcio Veterinário. Os dois estavam do lado lá, também acreditando naquilo que o prefeito falava. Né? Também acreditando naquilo que o prefeito falava. Que daqui 7 meses começariam as obras. E nós estamos 7 anos ao 7 de novo, esperando a promessa ser cumprida. No mínimo, não deveria vir a público e pedir desculpas? No mínimo. Aliás, em 7 anos de mandato, quantas vezes vocês viram o prefeito pedir desculpa? Quantas vezes? Pelas besteiras que fez. Pelo dinheiro jogado fora, dinheiro do povo. Quantas vezes? Nenhuma. Durante a pandemia, enquanto todas as cidades davam refeição para as crianças em casa continuarem estudando, aqui era entregue rúcula, chicória, alface, só verdura. No finzinho da pandemia, para não ficar muito feia, que começaram a entregar um pouquinho de comida. Vocês viram ele pedir desculpa aos professores por não pagar o piso nacional do magistério? Não. Vocês viram ele pedir para a justiça mandar a polícia expulsar os professores da frente da prefeitura. Isso eu vi. Covardemente, durante a greve dos professores, ele foi despachar no cemitério. Covardemente. Quando deveria ir lá conversar com as professoras. Eu não vou ficar falando aqui 3 horas de erros, de gastos desnecessários, que não pediu desculpa à população. Que não pediu desculpa à população. Hoje, dia 4 de agosto, faltam 515 dias para acabar o mandato. Se não for cassado antes. Pela Câmara ou pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que no dia 16, exatamente daqui 12 dias, estará julgando o último agravo, último embargo, último recurso das condenações que teve no processo movido pelo Ministério Público, em que é acusado de fraude no processo licitatório quando era presidente da Câmara em 2007. Olha outro 7 aparecendo aí. Condenado em todas as instâncias, aguardando a última palavra do STF. Fica empurrando com a barriga, protelando, empurrando com a barriga para permanecer no cargo, no mandato, até o final do mandato. Mas poderia, de maneira honrosa, chamar os representantes das famílias da Aprumar e discutir essa questão como gente grande. Não como um menino birrento, turrão. Como gente grande. Como deve ser um líder. Líder não é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Líder é aquele que tem que ter dureza para falar não e reconhecer quando erra e pedir desculpas. Esse é o líder. Não ficar falando para os seus subalternos aplaudirem. Ninguém
ousa questionar, criticar, que logo vira inimigo, adversário. Nós mostramos uma imagem. Aí, eu vou colocar a imagem novamente, sem o som, só para vocês. Nós estamos dando aí uma satisfação para as pessoas que realmente precisam se inscrever. Cadê? Para que esse empreendimento ocorra o mais rápido possível. Inscreveram ao programa, que estão... Aí. Nessa imagem, está aí o prefeito, está aí o ex-presidente da Aprumar e está aí o vice-prefeito. Vê qual deles conversa com o prefeito hoje. Pergunte para o ex-presidente da Aprumar, que é concunhado do prefeito, o que ele acha de toda essa situação, que acabou sendo envolvido também. Pergunte para o ex-vice-prefeito Márcio Veterinário o que ele acha também dessa situação. Não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando, não. Pergunte para eles. Pergunte para eles. O que mais me incomoda é esse discurso de fachada, que é gente cuidando de gente, que é cidade em movimento. Tem o controle dos meios sociais, tem o controle dos meios de comunicação, fica fazendo discurso com dinheiro do povo, porque todos esses discursos nas redes sociais são impulsionados por dinheiro da prefeitura, por dinheiro nosso, onde apenas a fala dele aparece. Não há a outra versão para o fato. Então ele tem o monopólio dos meios de comunicação, tem o controle das mídias sociais e tem o recurso do poder público para impulsionar as suas transmissões. E todo mundo sabe que muita mentira falada acaba, para poucos ou para muitos, se transformando quase em verdade. Até que apareça uma outra versão. Mas, lamentavelmente, essa é a cidade dos 3 S's atualmente. Mas tem justiça, que às vezes demora, mas age. Tem justiça, que às vezes demora, mas age. Foi assim quando o prefeito tentou dar um golpe na FEMA, dissolvendo o conselho curador para colocar o grupo dele lá para administrar a FEMA. Isso é golpe, isso é uma intervenção, ato de ditador. E não sou eu que estou falando. Quem falou isso foi o promotor de justiça. No dia que ele emitiu o decreto, no dia seguinte o promotor fez lá uma petição inicial e escreveu: o Poder Judiciário precisa colocar um freio nessa conduta ditatorial do alcaide. Prefeito, né? Não sou eu que estou falando. Eu estou repetindo o que o promotor falou. E é como se nada tivesse acontecido. Agora, tem uma comissão processante na Câmara para ele se explicar sobre esse decreto. Ele apresentou a defesa prévia e já disse o seguinte: eu não vou falar para a comissão processante, eu quero falar no plenário. Eu quero plateia, quero público. Vocês já imaginaram o que vai acontecer no dia, né? A Câmara vai ser pequena, porque vai lotar de gente contra gente a favor, e aí pode sair o que a gente menos espera. E arrolou um monte de testemunha sem perguntar se a testemunha queria ser testemunha. Vai cair do cavalo. Porque pelo menos 2 testemunhas que eu conversei já falou o seguinte: não, eu vou lá e vou falar que o que ele fez foi um ato ditatorial ao tentar dissolver o Conselho da FEMA. Então
Então, se o prefeito achava que arrolando testemunhas seriam testemunhas de defesa, vai se estrepar, vai se dar mal. É o preço, né? Como é que você põe uma testemunha que vai jogar contra o patrimônio? É isso que vai acontecer. A gente, em qualquer situação, pode arrolar testemunha, mesmo sem conversar. Mas quem é que vai arrolar uma testemunha que vai fazer a afirmação que pode te incriminar? Então você você se envolveu num acidente de trânsito. Aí você viu que lá no bar estava cheio de gente e todo mundo que estava lá no bar viu o acidente e viu que a outra pessoa bateu no seu carro, estava errada, passou o sinal vermelho. Você vai lá no bar e pega todo mundo. Aí tem 2, 3 lá que é amigo do que bateu e que estava no sinal vermelho. Ele vai falar, não, o sinaleiro estava queimado. Pronto. É incrível, né? É incrível. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que vai acontecer tanto no dia 16 de agosto, no STF, e no dia 10 de outubro, na Câmara Municipal. São duas datas importantes que podem colocar fim ao mandato do prefeito. E aí ele não ficaria esses 515 dias que faltam para todos os que conseguirem chegar até o final do seu mandato, de prefeito ou de vereador. Mas há de se comemorar neste final de semana, pelo menos, essa decisão da Justiça. E acho que merecia até uma festinha, né? Das famílias lá no residencial Aprumar ou na AMAR, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região. Quem sabe? Fica aí a dica, né? Ou uma oração, né? Chamar um padre, chamar um pastor lá para agradecer essa decisão da Justiça e para pedir proteção, né? Às famílias que continuam lá. Não é uma tarefa fácil ficar embaixo de uma lona no dia de sol, no dia de chuva, no frio, no calor, esperando a realização do sonho antigo da casa própria. Mas a gente, sempre que possível, é bom agradecer a Deus. É sempre bom agradecer a Deus pela força da luta, pela saúde e pela justiça feita principalmente essa semana. Tá bom? Parabéns à Flávia, ao César, parabéns pelo aniversário, mas parabéns também pela liderança do movimento, pela serenidade na liderança desse movimento, e que as demais famílias, com essa decisão, que entrem na luta. Entrem na luta pela casa própria. Não adianta ficar em casa só lendo, escutando português. Tem que participar, ir lá. Nem que seja para demonstrar solidariedade, falar, olha, eu não posso ficar aqui à noite, eu tenho criança pequena, eu tenho uma mãe para cuidar, eu tenho uma sogra, enfim, não posso. Mas eu estou aqui para dizer que nós estamos juntos. Essa palavra de apoio, essa palavra de conforto, motiva muito as pessoas que lá estão. Então, acho que seria oportuno marcar um dia para fazer lá uma oração para agradecer a Deus por essa vitória da justiça e pela saúde e pela disposição que tem dado a todos vocês. Parabéns, tá bom? Por falar em parabéns, amanhã vai acontecer, lá no barracão da Vila Operária, uma festa de aniversário de alguém que não está mais entre nós. Nosso amigo Zé Correia, grande amigo, como se fosse um irmão. E ele estaria, hoje, dia 4, completando 61 anos de vida. E amanhã, a família, os amigos, a escola de samba que ele presidiu, estarão realizando um samba no barracão da escola de samba, mas um samba solidário, em que o presente é um pacote de fralda geriátrica que vai ser destinado para as pessoas que precisam, nas unidades asilares ou mesmo as pessoas que precisem. Então, se você puder e quiser passar uma tarde
escutando uma música de qualidade, música ao vivo, com sambistas, MPB, apreciar lá um espetinho, uma pipoquinha, um pastelzinho, uma cerveja, um refrigerante, uma água e ainda colaborar. Será uma festa solidária. Leve um pacote de fralda geriátrica e participe do aniversário do Zé. Seriam 61 anos e a escola de samba, a família, a esposa, os amigos todos reunidos para essa data, que em princípio seria uma data triste, por não podermos ter mais o Zé entre nós, mas estamos fazendo o que ele gostaria de estar fazendo, comemorando o aniversário e ajudando as pessoas. Então fica o convite. Amanhã, no barracão da Escola de Samba, acontece a festa de aniversário do Zé Correia, que tem um caráter solidário. Leve um pacote de fralda geriátrica que vai ajudar quem está precisando. Está feito o convite. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Deixa eu saudar quem está presente aqui. Eu falei do César, falei da Flávia, que estão lá em Porto Feliz, mas também o meu amigo Fubá está presente aqui. O Rodrigo Teodoro, a minha amiga Angélica, a Norma está aqui presente, a Cida Faustino, meu amigo Júlio Rodrigues, um abraço. Quem também está aqui, o Alexandre Coelho de Oliveira, também presente. A Maria Cristina Rodrigues Arantes está dizendo, agora nós temos uma bibliotecária na biblioteca, muito simpática, educada, mas ainda não tem auxiliar de serviços gerais, ninguém para limpar e ajudar a colocar os livros em ordem, limpar e catalogar. É incrível, né? Mas obrigado, viu, pela informação e sucesso para a bibliotecária que agora está atuando na biblioteca ali no Centro Cultural Dona Pimpa. Muito obrigado pela informação, viu? Muito obrigado mesmo. Quem também está presente aqui, meu amigo Gilbertão, está lá em Paraguaçu Paulista. Obrigado, boa noite e um bom final de semana também. Minha amiga Teófila, boa noite. Fernando Antonucci, boa noite também. A Marinês, nada de caminhada, né, Marinês? Que tenhamos um final de semana abençoado. Bom final de semana para você também, minha amiga Marinês. Meu amigo Abel, tá bom, Abel? Uma boa noite para você também. A Felina e o seu Manuel estão lá no Colinas acompanhando a gente. Boa noite. O César eu já cumprimentei. O Vitor Basílio, a Marta Luzia Vieira Cardoso e também a Giannichini e também o Paulo Almeida. Tá bom? Muito obrigado mesmo a todos pela audiência, pela assistência e pela paciência. E agora, aquela triste, mas necessária última informação no Português Livre para Falar. Sepultamentos ocorridos nesta sexta-feira. A senhora Celi Palmiro Pessoa, de 74 anos, foi sepultada às 11 horas da manhã. Em Paraguaçu Paulista, foi sepultado o senhor Jerônimo dos Santos, de 91 anos de idade. Em Assis, está sendo velado, na loja maçônica da rua João Jardim Alves Pereira, no Jardim Europa, o senhor Itamar de Almeida Barros, de 73 anos. Ele será sepultado em Cândido Mota neste sábado. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Tenham todos uma boa noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. Reinaldo Nunes, o Português, deseja um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.